Tema do grupo: a evolução do pensamento econômico. Integrantes: Isabelle Lopes-Fiorotti, Ellen Rosa, Keren Souza, Luísa Pivetta, Maria Eduarda, Magno Guilherme e Priscila Teixeira. Primeira DMB. O pensamento econômico passou por diversas fases, que se diferenciam amplamente, com muita discrepância e oposições. No entanto, a evolução desse pensamento pode ser dividida em dois grandes períodos: fase pré-científica e a fase científica econômica. A fase pré-científica é composta por três subperíodos: Antiguidade, Idade Média e Mercantilismo. É dedicada à escola fisiocrata, que tem como base a ordem natural, onde o universo é gerenciado por leis naturais absolutas e que não podem ser mudadas. Foram criadas por Deus para garantir a felicidade humana. A fase científica pode ser dividida em fisiocracia, escola clássica e pensamento machista. A primeira pregava a existência de uma ordem natural, onde diz que o Estado não deveria intervir nas relações econômicas. A escola clássica acreditava que o Estado deveria intervir para equilibrar o mercado, que é oferta e demanda, através de ajustes de preço. Já o machismo criticavam a ordem natural e a harmonia de interesses, defendida pelos clássicos, afirmando assim que tanto um como o outro resultava na concentração de renda e exploração do trabalhador. Evolução do pensamento econômico. Eu vou falar sobre a fisiocracia. Fisiocracia é o nome dado à primeira escola de economia científica, surgida por volta dos anos de 1601 a 1700, onde o sistema econômico era visto como um organismo regido por leis inerentes ao cosmos. Nessa escola econômica, desenvolveu-se a ideia da Terra como fonte de toda a riqueza, pois a palavra fisiocracia possui origem nas raízes gregas, physios, que significa natureza, e kratia, que significa governo, que dão origem à expressão governo da natureza. A escola fisiocrática, ao contrário do mercantilismo, estava concentrada na elaboração de uma explicação de vida econômica, e apesar da sua breve duração e de certa proximidade cronológica com a escola clássica econômica, ela é reconhecida pela grande maioria dos economistas como o início da moderna ciência econômica, como hoje em dia ela é reconhecida. A fisiocracia, como teoria científica e econômica, ela teve a vida bastante curta, de pouco mais de 30 anos, mais ou menos, e foi uma ciência econômica exclusivamente francesa, porque todos os seus simpatizantes eram franceses. Com isso, tivemos a reforma tributária, sendo a agricultura a atividade nuclear no desenvolvimento do modelo fisiocrata, pois os seguidores da tal doutrina econômica acreditavam que países como a França deveriam unificar a série de impostos exigentes, transformando no início de um único imposto, a ser cobrado da atividade agrícola, tendo como foco principal os grandes donos de terra e das terras, A fisiocracia, ela é considerada a primeira escola da economia científica antes mesmo da teoria clássica de Adam Smith, que é uma teoria econômica que surgiu para opor ao mercantilismo, se apresentando como fruto de uma reação iluminista. Pois o idealizador da teoria foi François Quesnay, médico da corte do rei francês Luís XV. E segundo a teoria, como a agricultura era a única fonte de riquezas, deveria haver um único imposto, pago pelos proprietários de terra, livrando o restante da sociedade de grandes quantidades de tributos. E em 1774, o ministro das Finanças, N. Robert Jacques Dugord, tentou introduzir a teoria dos fisiocratas na economia da França. Mas, no entanto, devido aos protestos dos proprietários de terras, a tentativa foi um fracasso.
E embora a teoria da fisiocracia tenha uma série de limitações, foi de grande importância para a economia científica, visto que foi tomada como ponto de partida para a criação da teoria clássica de Adam Smith. A escola clássica era composta por um membro principal, que era o Adam Smith. Ele argumentava a existência de concorrência que estimulava o mercado e que contribuía na economia. A escola tem grande influência na Revolução Industrial, já que ela busca um equilíbrio de oferta e demanda que prevalecia a oferta natural dos preços. Adam tinha uma opinião sobre a economia. Dizia que não era certo se limitar de estoques preciosos e no aumento das nações, pois ele se preocupava muito em elevar o nível de vida de todo o indivíduo. Sua obra Riqueza das Nações estabelece teorias sobre os crescimentos das nações, intervenção estatal, distribuição de renda, modo de formar e aplicação do capital. Suas obras foram bem elaboradas para o desenvolvimento do pensamento econômico por causa de sua clareza e o espírito equilibrado. Adam, David, John, Jean e Thomas são os mais influentes na economia clássica. Adam foi um filósofo, teórico e economista, considerado o pai da economia política clássica liberal. Seu ponto de vista filosófico e econômico poderia ser encontrado em suas duas obras, Teoria dos Sentimentos Morais, de 1759, e na obra de Riqueza das Nações, de 1776. Críticos apontam um paradoxo em seus trabalhos. Diziam que ele teria relatado um falso problema. Para Adam, as classes baseiam-se em classe dos proprietários, classe dos trabalhadores, que viviam de salários, e a classe dos patrões, que viviam do lucro da capital. Essas ordens eram por qualificações pessoais, idade, fortuna e berço. David Ricardo, um dos economistas da escola clássica, iniciou a origem das correntes neoclássica e marxista. Ele contribuiu para o princípio dos rendimentos decrescentes e também contribuiu à lei do custo comparativo, que manifestava o lucro de uma especialização internacional que foi o motivo das aplicações do livre comércio na Inglaterra. Jean trabalhava em problemas nas trocas de mercadorias. Sua principal contribuição foi conhecida como Lei de Say, que afirma que toda oferta cria sua própria demanda. Thomas desenvolveu uma teoria que o crescimento excessivo de população causaria problema na produção de alimentos. Ele acreditava que as produções cresciam de uma forma aritmética. E John incluiu preocupações de justiça social na economia. Teoria neoclássica. A teoria neoclássica da administração é um tema dado a um conjunto de teorias que surgiram na década de 1950. Essa teoria propõe uma retomada das abordagens clássica e científica da administração. Entre os principais conceitos abordados por essa teoria, destacam-se ênfase na prática da administração, reafirmação relativa das proposições clássicas, ênfase nos princípios gerais de gestão e ênfase nos objetivos e resultados. E essa nomenclatura ela é utilizada só no Brasil. Foi popularizada num livro de Chiavenato, que é utilizado no ensino da administração de empresas no país. O marxismo, ou socialismo científico, é uma doutrina política e econômica criada por Karl Marx e Friedrich Engels, que eram filósofos, economistas e sociólogos no século XIX. O marxismo serviu de base teórica para vários movimentos políticos socialistas e serviu de principal referência ideológica para vários processos revolucionários que levaram países ao socialismo no século XX, como, por exemplo, a União Soviética, Cuba, China e países do leste europeu. O marxismo teve como base a análise crítica da economia política britânica no século XIX, na Segunda Revolução Industrial, a filosofia idealista alemã de Hegel e a tradição do socialismo utópico. Os principais conceitos marxistas, no geral, é a crítica ao sistema econômico do capitalismo, principalmente o lucro. Sendo assim, Marx desenvolveu o conceito de mais-valia,
que no caso significa que a diferença existente entre o valor final da mercadoria e o valor do trabalho e o valor dos meios de produção. Esse seria o lucro, que é a finalidade do capitalismo. Ele é rejeitado plenamente pelos marxistas. O marxismo ele também rejeita a propriedade privada, que é o sistema de propriedade burguês, e também a defesa da sociedade em classes sociais e sem nenhum tipo de exploração. Ele também não vê necessidade da sociedade com religiões, porque pelos marxistas, as religiões elas são vistas como um instrumento de alienação. Também critica a desumanização do trabalho no sistema capitalista e defende a existência da luta de classes na história de todas as sociedades, que a maioria é formada por uma classe explorada, ou seja, os mais pobres, e a minoria é composta por uma classe exploradora, que são os ricos, os donos de meio de produção. Essa luta de classe no marxismo ela é tratada como o motor da história. E ele também rejeita o sistema liberal econômico, que é o liberalismo, né? E segundo os marxistas, isso só beneficia a burguesia. Ele explica que o marxismo ele explica a economia como base de uma sociedade, ou seja, a partir dela que surgem as ideologias, leis, sistemas políticos e religiosos. Então, para o marxismo, esse conjunto de ideias, essa consciência, ela surge a partir das relações de produção. O marxista também tem como objetivo a exposição dos mecanismos de produção do capitalismo e suas contribuições, além de despertar a consciência de classe no proletariado. Também defende uma necessidade de uma luta armada do proletariado contra a burguesia, que é vista como controladora dentro de um Estado. O marxismo também ele possui uma visão internacionalista, que isso significa que mesmo que a revolução começasse em um país, ela deveria se espalhar para outras nações. Também depois da luta armada, deveria ser implantada a ditadura do proletariado, que quer dizer que o Estado ele seria controlado pelo proletariado e não haveria mais lutas de classe, ou seja, o fim da burguesia. E terminaria essa exploração de uma classe social sobre a outra. Esse processo levaria à existência do socialismo, que seria uma fase de transição do capitalismo para o comunismo. E esse seria o sistema final, que a produção ocorreria sem exploração, através apenas do sistema de colaboração. Então, só concluindo, o objetivo final da teoria marxista seria o fim do capitalismo e a implantação e existência do comunismo e a sociedade comunista. O keynesianismo. Os economistas heterodoxos se baseavam nas ideias de Keynes. Para Keynes, no longo prazo, todos estariam mortos. Dessa forma, o curto prazo não se diferencia do longo prazo para essa classe de pensadores. Durante a crise de 1929, a população queria e tinha necessidade de trabalhar. No entanto, não conseguiam se inserir no mercado de trabalho. Além disso, havia muita oferta e pouca demanda. Dessa forma, a população não conseguia consumir tudo que era produzido. Os principais propulsores dessa crise histórica foram as duas grandes guerras mundiais. Durante a guerra, os países consumiam muitos produtos, com destaque para os bens bélicos. Com o fim da guerra, o consumo despencou e os países entraram em crise pois não existia demanda suficiente. Para que esse problema fosse resolvido, era preciso estimular um consumo interno no país. Partindo desse contexto histórico e econômico, Keynes propôs a intervenção do Estado. O Estado teria a função de estimular o consumo, aumentando o fluxo de renda. Esse aumento se daria com a disponibilização de novos postos de trabalho. Por esse motivo, os Estados Unidos possui hoje um alto índice de consumo interno. Em relação ao curto e longo prazo, é interessante pensarmos que não adianta propor soluções durante um tempo de crise, pois neste meio tempo estaremos, hipoteticamente, mortos. Portanto, é necessário pensar na economia antes do tempo de crise, para que o longo prazo não apresente nenhum tipo de consequência negativa no campo econômico.
Por fim, Keynes declara uma ênfase na demanda. Segundo essa teoria, os consumidores geram a riqueza, estes regem e movimentam a economia. A demanda, por sua vez, tem que criar a oferta. As necessidades criam os produtos e as inovações mantêm esses produtos no mercado. A ênfase, na realidade, pertence aos consumidores, pois não adianta ter oferta e não existir a demanda.